Olá pessoal, vamos tratar agora esta questão de magnetismo. A figura a seguir representa um fio condutor flexível estendido entre as extremidades A e B, na horizontal, e uma região circular onde existe um campo magnético uniforme e constante, perpendicular ao plano da figura. Na situação 1, não flui corrente pelo fio. Assinale a afirmativa correta. E aí temos 4 alternativas. Item A, em 2, flui corrente no sentido BA e o campo está saindo da folha. Item B, em 2, flui corrente no sentido BA e o campo está entrando na folha. Em C, em 3, flui corrente no sentido AB e o campo está entrando na folha. E no item D, em 3, flui corrente no sentido BA e o campo está saindo da folha. Bem, então a gente pode iniciar comentando o seguinte: se não existe corrente nesse primeiro item aqui, não existe carga em movimento dentro do condutor, então mesmo com a presença de um campo magnético nessa região, não haverá força sobre os portadores de carga no fio, tá certo? E portanto o fio não vai exibir nenhum tipo de deflexão, tá certo? Então o que nós podemos fazer é aproveitar esse item 1 para fazer o exame das opções conforme a gente vai seguindo de A até D, né? Então sigamos primeiro a opção A. Está dizendo que neste caso aqui, estamos se referindo ao item 2, ou seja, a situação 2. Então trabalhamos agora nesse diagrama que não tem a princípio nenhuma corrente, né? Então vamos supor, está dizendo que a corrente é no sentido BA. Então a gente pode escrever aqui uma corrente no sentido BA. Significa que há um fluxo de cargas positivas de B para A. E o campo magnético está saindo da folha, ou seja, então nós poderíamos representar o campo magnético como esses vetores que representam vetores que saem da folha. Tá certo? Usando a regra da mão direita, a gente pode perceber que a força magnética sobre essas cargas que se movem, essas cargas positivas, que convencionalmente se movem no fio, seria para a esquerda. Isso levaria o fio a ter uma configuração mais ou menos dessa forma. E observem que é exatamente o que vemos no item 2. Então, a princípio, o item 2 é um item que podemos associar um status de verdadeiro. Tá certo? Então, fizemos a análise do item A, vamos seguir para o item B. No item B, flui corrente no sentido BA. Então, de novo, flui corrente no sentido de B para A. E o campo está entrando na folha, ou seja, agora o campo devemos representar, são vetores para dentro da página do plano da figura. Okay? Usando a regra da mão direita, nós vamos concluir, houve uma alteração, houve uma inversão aí, então é natural que haja essa inversão da força magnética agora para a direita, né? Ou seja, isso faria no item 2 que a configuração observada do fio fosse algo com esse tipo de deslocamento do fio. A gente vê então que não é o que se observa, ou seja, o item 2 há uma deflexão do fio para a esquerda e não para a direita. Ok? Então isso nos permite dizer que o item 2 não é uma opção, a opção B não é uma opção correta. Ok? Então sigamos agora para o próximo item. Agora não estamos falando mais do item da situação 2, mas estamos falando da situação 3. Estamos agora, a opção C se refere à situação 3. Então vamos lá. A corrente é dita no sentido AB, então agora é no sentido
de A para B, e o campo está entrando na folha. Então, vamos representar o campo aqui nessa região circular, um campo uniforme entrando na folha. Usando a regra da mão direita, a gente vê que a força deve se orientar para a esquerda. Não é o que vemos na situação 3, né? Porque dessa forma, com a força para a esquerda, a configuração do fio deveria ser algo assim. Não é o que vemos na situação do item 3. Então podemos dizer que no item 3 temos uma opção falsa. Okay? E agora, para confirmar, vamos ver a opção D, que diz que a corrente flui no sentido BA, ou seja, no sentido BA. Esse é o sentido da corrente. E o campo está saindo da folha. Então nós temos o campo saindo da folha nessa região circular, onde há o campo magnético uniforme. Então, usando essa regra da mão direita de novo, nós vemos que isso resulta em uma força para a esquerda novamente, que mais uma vez vai produzir, tende a produzir no fio essa deformação aqui, diferente do que se vê no item D, né? Diferente do que se vê na situação 3. Dessa maneira, a gente confirma então que a resposta a ser marcada é a resposta A, né? Ou seja, muitas vezes numa situação de prova, basta você ter segurança do item A para marcá-la, ou seja, você não necessariamente precisa averiguar todas, mas é aconselhável, e aqui com propósito didático a gente fez esse exame de todas as opções. Tá ok? Com isso a gente resolve o problema. Um abraço a todos.